Bora registrar todos os detalhes da campanha decepcionante do Galo como mandante em 2026, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para assim bora começar o vídeo com informações importantes de mercado. A janela de transferências para contratações de atletas se encerra em 3 de março, mas há uma brecha para os clubes brasileiros, que vão poder registrar jogadores novos que tenham disputado os campeonatos estaduais até 27 de março. Então, a verdade é que a janela de 3 de março funciona mais para jogadores que possam vir de fora ou que não disputaram um campeonato estadual. Outra informação importante, a Copa do Brasil desse ano vai permitir que o atleta dispute essa competição por 2 times diferentes. A única regra em relação a isso é de que esse jogador vai poder mudar de clube até a 5ª fase. Depois disso, não pode mais mudar de clube. Só para citar um exemplo, o Maceió, atacante da Portuguesa, ele pode entrar em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil pela Lusa, e isso ainda vai lhe permitir jogar por um outro clube, desde que a transferência aconteça antes da 5ª fase. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo deixou escapar uma vitória que parecia fácil, nas mãos, contra o América. Vencia por 1-0 e levou o gol nos acréscimos. Com isso, o Atlético chegou a uma vitória nos 7 jogos como mandante na atual temporada. É bem verdade que não perdeu nenhum dos 7 jogos, mas foram 6 empates dentro do seu estádio com um aproveitamento pequeno de 42%. Vitória contra o Cruzeiro 2-1, empates contra Betim, Tombense, Palmeiras, Atlético, Remo e América. Partida de volta, valendo vaga para a final do Campeonato Mineiro, acontece na próxima semana na Casa do Coelho. Importante registrar que o Atlético está em falta com vitórias. Nos últimos 19 jogos foram apenas 4 vitórias, estou contabilizando números desse ano e também do fim do ano passado. O time também tem sofrido muitos gols. Só não levou gols em 3 das últimas 20 partidas. Você pode estar se perguntando, e o Eduardo Domingues, quando chega? Novo treinador argentino vai se juntar à delegação do Atlético em Porto Alegre para o confronto contra o Grêmio marcado para quarta-feira. Primeiro dia de trabalho dele com o clube será na quinta-feira em Belo Horizonte. Quero falar agora sobre um novo alvo do Atlético Mineiro para a zaga. A busca por um defensor é a grande prioridade no clube, especialmente depois da chegada de Eduardo Domingues. E o canal Bica Galo afirma que Marco Pellegrino, reserva no Boca Juniors, entrou na mira atleticana. Jogador de 23 anos de idade, canhoto e com boa qualidade na saída de bola, tem contrato até 2029. O fato de não ser titular por lá poderia acelerar o processo de negociação. Importante contar que ninguém do Atlético confirma tal negociação. Só para completar, e aí uma informação curiosa, você sabe que o River Plate perdeu Marcelo Galhardo nas últimas horas e tentou atravessar o Galo durante a madrugada dessa segunda para terça-feira para contratar Eduardo Domingues, que havia se despedido na última sexta-feira do Estudiantes. O Barba, como é chamado o técnico argentino, deu a palavra ao Galo e fez valer o acordo que até então era apenas verbal. Ele é esperado nas próximas horas em Porto Alegre para se juntar à delegação atleticana e acompanhar de um camarote a partida contra o Grêmio. A partir de quinta-feira ele começa a trabalhar dentro de campo, contrato de 2 temporadas e salário pouco superior a R$1 milhão por mês. Deixa eu só contar uma de técnico que envolve o Atlético, né? Na sexta-feira, o Eduardo Domingues, que foi super campeão, 5 títulos com o Estudiantes, se despediu do seu time lá, vitória contra o Sarmiento por 1-0, baita festa de torcedores, de jogadores, enfim, baita despedida, foi um negócio legal. E a expectativa é de que ele se juntasse ao elenco do Atlético nessa quarta-feira, lá em Porto Alegre. O cara estava cuidando da mudança e tal, o primeiro treino marcado para essa quinta-feira. Pois bem, ontem, segunda-feira, o Marcelo Galhardo anunciou sua saída do River Plate. Passagem essa segunda bastante ruim, muito abaixo da primeira, coisa não funcionou, o time não engrenou e o Galhardo pediu para ir embora. River Plate, na madrugada de segunda para terça-feira, tentou atravessar o Atlético nessa negociação com Barba. É assim que o Eduardo Domingues é chamado. O River já tinha informação de que o Domingues tinha se despedido do Estudiantes, ele é inclusive o atual campeão argentino, e procurou, por falar, você já fechou lá? Porque a gente quer te contratar. E o Eduardo Domingues falou, cara, eu dei a palavra e não vou voltar atrás, estou indo para o Brasil.
tá? Então, essa é uma informação importante. A outra é que o Marcelo Galhardo passa a ser uma baita alternativa para clubes brasileiros. Acho muito difícil, para não dizer impossível, que ele seja contratado por um time daqui. Até porque o Galhardo já andou dizendo para pessoas próximas que não tem vontade de trabalhar no Brasil. O Galhardo é o tipo do cara que, depois do primeiro sucesso, da primeira passagem bem sucedida no River, ele se preparou para trabalhar num grande europeu. Não rolou porque ele é cheio de exigências, ele quer ter a chave do vestiário, quer ser dono do time principal, da base, e ninguém na Europa, pelo menos da primeira prateleira, vai oferecer isso para um técnico que até hoje só fez sucesso na América do Sul. Se de fato não aparecerem propostas para o Galhardo da Europa, aí, cara, eu começo a achar que trabalhar no Brasil pode ser uma alternativa para ele, técnico bastante acima da média e que ganhava no River Plate salário de Abel Ferreira, na casa dos 3 milhões de reais por mês. Tá bom? Time do fim de semana, como é que vai o Galo, hein, para pegar o Grêmio, Claudio? O time fechou a preparação agora cedo na cidade do Galo. E o detalhe, Thiago, é que se o Lucas Gonçalves quiser, ele pode ser o time que jogou não só contra o América, mas também que jogou e goleou o Itabirito. Mas amanhã é um cenário diferente aqui. É um jogo fora de casa, Campeonato Brasileiro, o nível de enfrentamento, o Grêmio que jogou aqui e goleou, né? Na verdade tinha um jogo de 8 gols aqui, né? 5-3 contra o Grêmio, um jogo maluco com 3 gols do atacante Carlos Vinícius. Então o Galo tem que ficar de olho nesse centroavante do Grêmio. A zaga do Galo vem titubeando bastante. Então eu não descartaria algumas mudanças pontuais do time, viu, Thiago? Mas não vai fugir da base do que o Lucas Gonçalves já vem colocando em campo nos últimos jogos. O time viaja às 4 da tarde, voo fretado saindo de Confins, vai chegar aqui já no final da tarde, início da noite, em Porto Alegre, e o Eduardo Domingues chega amanhã. Ele não foi para Belo Horizonte, ele vem direto de Buenos Aires. Esse vídeo que ele fez aí, que a gente colocou, a entrevista, né? O recado dele para a torcida do Galo foi feito em Buenos Aires ainda. Ele tá arrumando as malas e vem amanhã para acompanhar o time do Lucas Gonçalves. Mas, Thiago, a tendência é de um time ou idêntico ou parecido, sim, com a escalação do fim de semana no jogo contra o América. Ô, Claudio, segue chovendo lá em Porto Alegre. Quem tá no YouTube tá vendo a chuva atrás do Resendão. Ô, Pedro Abílio, e o Grêmio, hein? E o Tricolor Gaúcho, classificado lá pra pegar o Inter, né? Vamos ter Grenal na final do Gauchão, mas a pressão também tá grande pra cima do Portuga, que treina o Tricolor Gaúcho, Abílio. Nem 3 meses de trabalho, né, Thiago? Boa tarde pra você, a todo mundo que tá acompanhando a gente no Rádio Esportes. Já há pressão sobre o Luiz Castro, que só ganhou do Botafogo em casa naquele 5-3. Tem derrotas no Campeonato Brasileiro pra Fluminense e também para o São Paulo. O time tem retornos, viu, Thiago, no departamento médico. Estava o William, meio-campista experiente, também o Monsalve, o colombiano, em fase de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Já o atacante TT, com lesão na posterior da coxa direita, tá fora. Pavon, ex-atlético, pode ser o substituto na escalação. No meio, Vidiaçante, Cuellar e o atacante Bright White também estão no departamento médico. O zagueiro Wagner Leonardo é baixa porque foi expulso contra o tricolor paulista. Foi no sufoco, né? 1-1 e depois a classificação nos pênaltis. Por isso o Grêmio pode ter mudanças nesse jogo que antecede a final no Grenal. É isso aí, Itatiaia, em Porto Alegre, o Caio Chamar Henrique, todo o primeiro time do rádio, pra contar a emoção desse jogaço, né? Clássico entre Atlético e Grêmio. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Galo nesta manhã, nesta quarta-feira, com muita atualização pra você. Peço humildemente pra você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Ficaremos por aqui, tá? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui!